Shalom, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso LDDcast, o podcast do Lendo a Bíblia Devagar. E hoje estamos aqui com o Renato. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, meu amigo? Na graça de Cristo? Graças a Deus. Amém. Preparado para mais uma aula? Mais uma aulinha, estamos aí para a gente aprender junto mais um pouquinho, né? Amém. Compartilhar a palavra, né? E hoje, qual vai ser o tema? Então, hoje a gente vai falar sobre a Páscoa, né? Sobre a A gente Páscoa. está em período de Páscoa e a gente não podia deixar de falar sobre a Páscoa, né? Que, né, é a data mais importante para nós, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente entender melhor, né, sobre o Amém. assunto. Glória a Deus. E hoje a gente vai fazer um formato, né, que foi solicitado para o pessoal, né, para os nossos pessoas que acompanham a gente aí, que nos seguem, para enviar as perguntas. E nós temos selecionados aqui as perguntas, né, da maioria das pessoas que enviaram, e nós vamos trabalhar respondendo em cima dessas perguntas, né? E inclusive já quero deixar aqui o convite para você deixar sua pergunta aí no comentário. Se você faz parte aqui da Igreja Fornária também, a gente vai enviar o link, né, para mais perguntas no grupo. Então se envolve lá, manda lá sua contribuição, né, sua dúvida, sua pergunta, e a gente vai estar aqui trabalhando para responder em cima delas, não é isso? Amém. É isso aí. Glória a Deus. Bora então, sem mais delongas, eu Bora. já quero começar com a principal pergunta que já apareceu e eu acho que é a que faz total sentido, Sim. que é nada mais nada menos de qual é o significado da Páscoa, meu irmão? O significado da palavra Páscoa, nesse Isso. caso, né? Então, a Páscoa, né, a gente tem a instituição da Páscoa lá em Êxodo 12, né? Quando a gente vai lá em Êxodo 12, tem a instituição da Páscoa, né? Que é o start, né, do êxodo do povo de Israel do Egito, né? Então nós temos as 9 pragas, né? A 10ª praga estava chegando e Deus, através de Moisés, manda o povo celebrar a Páscoa para que o povo saísse, né? E a Páscoa, né, quando a gente vai ler lá Êxodo 12, ela apresenta claramente etapas que o povo de Israel tinha que seguir. Então, a palavra Páscoa, Pessá, né, em hebraico, ela significa passar por cima, fazendo alusão ao anjo da morte, né, que passaria e não mataria aqueles que tivessem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas das casas, né? Então, explicar melhor essa passagem, né, porque né, nem todos talvez saibam, mas Deus ele mandou, né, por causa da 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos do Egito, né, que para finalizar ali as 10 pragas, para que o povo pudesse ser liberto da escravidão do Egito, né, para que fizesse a diferença entre o povo egípcio e o povo hebreu, Deus ordena que o povo separasse um cordeiro no 10º dia do mês de Abib, ou mês de Nissan, que depois passou a ser o primeiro mês do ano do calendário judaico. Certo. Então, no 10º dia era separado um cordeiro de 1 ano, perfeito, né, sem mancha, sem nada, um cordeiro perfeito de 1 ano, né? Ele é separado no 10º dia. No 14º dia, esse cordeiro ele era, né, sacrificado e o sangue desse cordeiro devia ser passado nos umbrais das portas, né? E aí, quem tivesse esse sangue nos umbrais, o anjo iria passar por cima. Então, a expressão peça, né? Peça, que é a palavra hebraica para Páscoa, significa isso, passar por cima, em alusão ao anjo que iria olhar, né, o sangue nos umbrais das portas e iria passar e a praga não atingiria, né, o povo hebreu que tinha essa marca. Então, Páscoa significa isso, essa palavra, Pessa significa isso, passar por cima, fazendo alusão ao anjo, né, que não iria executar o juízo para o povo hebreu por causa dessa marca, por causa do Cordeiro Pascal. O anjo da morte ali, né? O texto fala anjo da morte, né? Enfim, detalhes sobre isso a gente pode desenvolver em um outro momento, mas né, para a gente entender seria mais ou menos isso. É isso. Essa basicamente é a primeira vez, então, que aparece a palavra Páscoa ali na É a Bíblia, primeira né? vez que aparece a palavra Páscoa, exatamente.
Esse contexto aí era ali depois da época de José, né? Quando o povo tava todo mundo no Egito já, o povo hebreu, e Isso. eles ficaram escravos ali por Faraó, né? Depois que José já tinha morrido muitos Isso, anos. exatamente, né? O povo ficou mais ou menos 400 anos, 430 anos escravo no Egito, né? Bastante tempo, né? Bastante tempo, né? Depois de José, do Egito, né? Aham. E aí é nesse momento que o povo sai. Então ali, né, com Moisés e tudo mais, né? Que é o momento que o povo sai depois das pragas do Egito, né? Então tá tudo vinculado, né? Entendi. Então, já conectando, né, esse momento histórico que a gente está falando, né? O povo está lá, então, no Egito, escravizado, né? Literalmente, nesse caso, né? Sim, Escravos. escravo mesmo, sim. O Senhor levanta Moisés para Aham. ser esse libertador e aí Uhum. aparece, né? Então, a pergunta que eu já conecto aí é a origem da Páscoa. Então, essa basicamente é a origem, né? Isso, esse é o começo, né? A gente falou só a questão da Do palavra, do significado. significado da palavra de passar por cima, mas a continuação seria o quê, né? Então, depois do cordeiro que ele tinha, fosse sacrificado ali, né? Morto, e o sangue dele colhido e passado nos umbrais das portas, né? Esse cordeiro, ele deveria ser assado no fogo, e esse cordeiro ele deveria servir de alimento para uma família, ou, né, no caso, para uma família, ou se a família fosse muito pequena, a família e os seus vizinhos, né? Então esse cordeiro ele servia de alimento, era o cordeiro pascual, né? Que ele deveria ser alimentado junto com pães asmos e ervas amargas, né? Essa era a celebração da Páscoa. Certo. Não podia ter fermento, né, dentro das casas, né, o pão sem fermento mesmo, pão asmo no sentido disso, né, que não era fermentado, né, junto com ervas amargas, e isso foi instituído como um memorial para lembrar justamente desse dia. Então a Páscoa, para os judeus na sua origem, né, para os hebreus, é uma celebração, é um memorial que remete à libertação do povo do Egito, da escravidão. Então ela aponta para esse dia, né, para que as outras gerações sempre lembrassem daquilo que Deus fez pelo povo. Essa libertação poderosa, milagrosa da parte de Deus, o livramento, a proteção, né, todo esse significado está relacionado com a Páscoa, né? Sensacional. Então essa é a origem dela. E aí isso foi instituído como uma celebração anual, né? Então o povo hebreu tinha 3 festas anuais e a primeira delas é a Páscoa. No dia 14 iniciava, né, a Páscoa, no dia 14 de Nissan ou de Abib, né, que é o primeiro mês do calendário judaico. Então essa era a primeira festa e aí seguia-se uma semana de celebrações, que é a festa dos pães asmos, né? Onde também ocorria a festa das primícias, onde, né, as primícias da colheita era entregue no templo, né? Depois que o povo entrou, né, na Terra Prometida, né? Então era um momento de festividade, de celebração, e acontecia, né, o período que acontece é na primavera, que é justamente o período de colheita. Uhum. Então, a celebração tem todo esse significado em cima dele, né? Sim. O povo judeu, ele é muito... Tem uma característica muito forte nesse sentido de passar adiante, né? Uma Sim. tradição de passar adiante uma história, né? É muito comum, né? Até a própria Bíblia, né? Se a gente olhar lá em Deuteronômio, vai falar, né? Para as gerações passar isso para as próximas, né? Ensinando, né? Falar quando levanta, no caminho, quando se deita e tudo mais. E o povo judeu é muito forte nisso, né? Sim. Dos pais, dos familiares mais velhos, trazer o ensino para a geração mais nova, né, para os filhos da casa ali, usando esses memoriais, né? Então essas Sim. festas que foram instituídas foi justamente para que não se perdesse, né, o Não se significado perdesse, daquilo que foi exatamente. a primeira Páscoa, né, a libertação Sim. deles ali, né? E olha que o povo, assim, isso é uma característica forte, mas teve um período que o povo de Israel não celebrou, né? Então, depois que conquistou a terra, e as passagens que falam, né? Eu até separei aqui aonde que tem as passagens, né? Para os irmãos depois que quiserem estudar. Então, Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. Depois nós temos a lei da Páscoa, que está em Êxodo 34, 25, Levítico 23, de 4 a 14, Números 28, de 16 a 31. Depois nós temos a primeira Páscoa, exatamente um ano após a libertação do povo, né? Que aí já é a primeira festa. No Sinai, isso, lá no Sinai ainda, Uhum. antes do povo sair para o deserto, no Sinai
quando é dado as tábuas da lei e tudo mais. Então, no Sinai é celebrada a primeira Páscoa fora do Egito, né? Uhum. Ali no Sinai. Isso está lá em Números 9, de 1 a 14. Depois nós temos as ordenanças, né, para não esquecer isso lá em Deuteronômio, que são os discursos de Moisés. Uma parte é dedicada à celebração da Páscoa, justamente para que o povo não esquecesse o que significava, né? E aí depois que Israel conquista a terra do Egito, nós temos mais uma celebração com Josué. Lá está em Josué 5, 10 e 12, né, que é a primeira Páscoa celebrada em território nacional, né, vamos dizer assim, dentro da Terra Prometida. Uhum. Só que o texto ele não comenta, durante os 40 anos do deserto, não fala se teve outra celebração. Então, assim, não dá para afirmar que não teve, mas não teve nenhuma menção nesse período, desde o Sinai até a primeira celebração com Josué. Uhum. E aí depois também não aparece mais nenhuma vez. Só vai aparecer em 2 Crônicas 30, com o rei Ezequias, e 2 Reis 23, 21 a 23, e 2 Crônicas 35, com o rei Josias, que eram reis que fizeram a restauração do povo. Então é possível que nesse período o povo de Israel falhou muito nisso. Só que depois do exílio babilônico, essa característica do povo de Israel, que não se perdeu mais, ficou muito forte. Então Esdras, depois, pós-exílio, após a dedicação do templo, do segundo templo, também é celebrado uma Páscoa, e Ezequiel também faz uma promessa da restauração futura, enfim, dessa celebração, e tem uma citação de que não havia uma festa como essa desde a época de Salomão. Então, provavelmente, Davi celebrou bem e Salomão celebrou bem, só que não era comentado. Só que depois de Salomão, depois que o reino dividiu, o povo de Israel ficou bagunçado, deve ter se perdido, e aí depois Ezequias e Josias, que eram reis reformadores, eles trouxeram de volta. E o pós-exílio ficou mais forte, aí não se perdeu mais. O povo de Israel, o povo judeu, né, que sobrou depois do exílio babilônico, aí ele ficou firme nesse propósito, seguindo, né, a Torá direitinho e tal. Uhum. Né? E você vai lembrar quando que foi instituído o local? Porque tem um determinado momento em que eles falam que eles vão todos para o templo, né? Isso. Para fazer. Antes, quando não tinha o templo, era basicamente no local onde eles estavam. Então, a celebração da Páscoa, ela era inicialmente nos lares, né, em casa. Certo. E agora é assim de novo, né? Voltou a ser em casa. Então, a celebração da Páscoa, ela sempre foi nas casas, só que quando tinha um templo, eles iam também ao templo celebrar. O povo todo de Israel junto. Isso foi instituído lá em Deuteronômio, quando não tinha ainda o templo. Mas lá em Deuteronômio 16, o Senhor ele fala: quando eu separar uma cidade dentro do território, vocês irão lá. Então Deus já deixou a ordenança. Quando chegar essa cidade que eu vou escolher dentro do território da Terra Prometida, né, dentro de Israel, todo o povo vai ter que ir lá celebrar. Né? Então foi instituído em Deuteronômio. Só que aí o Senhor ele só designou Jerusalém posteriormente. Né? Então, antes, provavelmente não era celebrado em nenhum lugar. No máximo, era celebrado onde estava o tabernáculo móvel. Né? Enfim, aí isso não dá para ter certeza porque o texto não fala. Mas a gente pode cravar que depois que Jerusalém, né, foi conquistada, se tornou o centro e o templo foi construído por Salomão, ali, né, o povo ia lá anualmente celebrar a festa da Páscoa todo mundo junto. Né? Certo. Seria nesse período aí. Né? A Bíblia não deixa claro esses pontos, né? Mas muito provavelmente algumas famílias devem ter continuado, né? Como era de forma individual, e talvez outras não, né? Não, com certeza. Que... Sempre dentro do povo sempre tem os fiéis que seguem, né? E a galera que, assim, né, seguia outros deuses, muita idolatria. Então, com certeza o Senhor preservou, mas tinha essa questão de que o povo, né, se perdeu um pouco, né? Sempre teve altos e baixos, né? Sim. A gente pega ali a época dos juízes mesmo, Deus. Geração ia bem, a outra ia mal, ia bem, ia mal. Exatamente. Foi muito altos e baixos, né? Muito.
E aí a gente foi tendo essas festas, então, até a vinda de Jesus, né? E aí Jesus também participou da celebração das festas da Páscoa, né? Sim. Jesus, Lucas 2 já cita que a família de Jesus, né, ou seja, Maria e José celebravam a Páscoa, iam para Jerusalém, o texto fala que eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, Sim. já tem uma citação, ou seja, Jesus Aquele episódio que ele se perde já era isso, né? tem a ver. Então, Jesus, ele, como um bom judeu, né, na forma humana, ele celebrava, né? Culturalmente ele celebrava a Páscoa até o grande dia, né, o período onde nós temos a paixão de Cristo, né, que é a morte e ressurreição dele, que é no período da Páscoa. Então, quando Cristo tem a última ceia com os seus discípulos, ou seja, quando ele institui a ceia que nós celebramos até hoje, foi no período da Páscoa. Jesus morreu como cordeiro na Páscoa. Foi no dia de Páscoa. Dia de Páscoa, né? Dia de Mas Páscoa. espera aí, eu vou te segurar um pouquinho. Ok. Vamos deixar isso aí mais pro final. Beleza. Eu quero voltar numa outra perguntinha agora antes Por da favor. gente ir para essa aí, que é uma pergunta que apareceu bastante, que talvez seja a dúvida de muita gente, que é o seguinte: por que, ou como, ou quando a Páscoa, as tradições da Páscoa, foram inseridas o coelho e o ovo de chocolate? Rapaz, então. Porque, obviamente, a Bíblia não tem nada sobre isso, né? Nada. Mas hoje é, né, totalmente comum, eu diria. E eu acho que não só no Brasil, né, em diversos países, a gente tem essa figura, né, que representa ali, né, de certa forma, de forma errônea, né, de forma equivocada, o coelhinho, né? Que, inclusive nem bota ovo, mas tem ovo de chocolate. Eu queria ouvir você falar sobre isso. Então, eu vou talvez decepcionar muita gente. Não dá para saber de onde veio. Olha aí. Assim como, por exemplo, Papai Noel, nessas histórias assim. A origem mesmo, da onde surgiu, não tem. Igual a Páscoa de verdade, a gente sabe muito bem a origem. Lá na saída do povo de Israel do Egito e quando Jesus morreu e ressuscitou, né? Então isso está muito claro. Fundamentado, né? Fundamentado. Então não o que é Páscoa? É isso. A Páscoa primeiro lá com Israel, que era uma sombra daquilo que Cristo veio fazer, o Cordeiro Pascal, né? Que morreu e ressuscitou, Cristo. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Amém. Então, isso é a Páscoa de verdade. Aí da onde surgiu esse negócio de coelho e depois o tal do ovo, né? Então vamos lá. A questão é, não dá para saber a origem certa. Não dá para saber. O que a gente tem com certeza que ela era uma celebração, que talvez não seja a origem dela, mas ela é estruturada na Alemanha, antes do século XVII. Então, no século XVII, tem um texto alemão que é a primeira referência sobre Páscoa, coelho e ovo. Certo. Eu vou citar isso, eu peguei o texto que eu estudei, eu não sou historiador, mas consultei, né, pesquisei historiadores que eu confio, né? Ou seja, que são de boa referência, para poder trazer isso para vocês, né? Então, tem um texto alemão do século XVII que fala assim: na Alsácia e nas regiões vizinhas, a Alsácia é uma região que agora pertence à França, mas antes era germânica, ou seja, alemã, né? Esses ovos são chamados de ovos de coelho por causa do mito contado para enganar pessoas simples e crianças de que o coelho da Páscoa anda por aí botando ovos e os escondendo nos jardins. Então já começa aqui. Então a primeira coisa, a Páscoa não tem nada a ver com coelho e nada a ver com ovo. Nada a ver. Assim, isso foi acrescentado depois. Só que a gente, historicamente, eu vou fazer alguns links assim que talvez justifique por que é assim. Tá. Mas já para estabelecer, é um sincretismo religioso, sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Eu não gosto, assim, ou seja, pagão, né? Assim, a origem é pagã, só que os povos pagãos se converteram ao cristianismo, muito por causa da expansão da Igreja Católica, né, Apostólica Romana, e aonde ela chegava,
misturava-se as culturas locais pagãs com elementos cristãos. E aí começa a misturar as coisas, né? Ou seja, a gente pode afirmar que essa ideia de Páscoa, coelho e tal, é um sincretismo religioso, sem dúvida, né? Certo. E que perdura até hoje. Então, o que acontece? Essa que a gente viu aqui, você vê que era ideia para enganar os outros, porque o tal do coelho deixava ovos escondidos em jardins, que é o famoso easter egg. O easter egg, a expressão easter egg, que hoje a gente usa como surpresa, é literalmente ovo de Páscoa. Porque Easter é Páscoa em inglês. Uhum. E aí a gente começa a ter alguns vínculos que não é certo. Uhum. A única coisa que é certa é isso aqui que eu falei, que ela veio de tradição alemã por causa da migração para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tudo é amplificado e comercialmente usado para, né, enfim, a cultura americana. E isso é externalizado para o mundo todo. Então, a ideia que aconteceu tanto com o Papai Noel quanto com o Coelho da Páscoa, a ideia é a mesma. É de origem europeia, que chega nos Estados Unidos, cria-se uma cultura com os imigrantes, esses imigrantes crescem, passam a fazer parte da cultura americana, e isso espalha e cresce até o mundo todo por causa dos Estados Unidos, né, basicamente. E a questão do ovo de chocolate, então o easter egg, os ovos originais, não necessariamente eram de chocolates. Mas aí, por uma questão comercial, passou a ser de chocolate, né, que todo mundo gosta, e isso cresceu e virou o que a gente tem hoje aí. Virou uma coisa comercial mesmo, né? Mas a origem seria essa. Enfim, mas tem alguns vínculos relacionados ao coelho com o cristianismo, principalmente no período medieval e bizantino, né? O que acontece? Easter, né, que é Páscoa em inglês, ele foi associado, provavelmente foi associado por Jacob Green, que é um daqueles autores dos contos famosos, né? A família Green era né, Chapeuzinho Vermelho, esses negócios, enfim. Em um dos livros dele, ele fala que a lebre da Páscoa, isso no século XIX, ou seja, posterior, a lebre da Páscoa é incompreensível para mim, então ele não sabia de onde que veio, né? Mas provavelmente a lebre era o animal sagrado de Ostara. Ostara provavelmente está associada a uma deusa nórdica chamada Eostre, então que está associado com a palavra Easter, que é Páscoa. E aí tem todo um vínculo aí com o coelho, porque o coelho é símbolo de fertilidade e ele foi associado por muito tempo. O coelho, acreditava-se no período bizantino que ele era hermafrodita, e aí ele fazia fecundação assexuada e crescia muito, porque coelho sempre cresceu muito, né? Realmente, né? E isso foi associado ao nascimento virginal de Cristo. Nossa. Muito doido. É uma dessignificação Total. do original, né? E aí isso associava com a primavera, onde tinha muito coelho, crescia, né? E aí tinha tudo a ver com fertilidade, que os caras associaram com vida, que associaram talvez com ressurreição. Só que muitos quadros onde tem o nascimento de Cristo, nesse período aí medieval, tinha sempre uma lebre junto com a Maria, para representar isso. Então ele meio que foi um símbolo. E na icografia bizantina também tem alguns vínculos com batismo, que acontecia normalmente na primavera, na Igreja Apostólica Romana. Então, isso tudo meio que virou uma miscelânea e talvez, caiu lá no povo germânico conquistado por Roma, no período, o período medieval, e que talvez tenha criado toda essa bagunça até chegar nos dias de hoje. É isso. Ou seja, como o próprio texto que eu falei aqui de alemão, é um engano, né? É para enganar pessoas, né? E é um sincretismo religioso doido. Sim. Enfim. Que acaba, né? Um monte de telefone sem fio, criou um monte de história, vinculou um monte de coisa por causa do coelho, porque o coelho é fértil na primavera, que é quando ocorre o período da Páscoa. E acaba que essa doideira, né? Vamos colocar assim, tira, né? Talvez não de uma forma... Talvez na época até teve uma intencionalidade maior, né? Hoje em dia acho que não tem
essa intenção, mas acaba tirando o foco, né? Tirando o centro do que é a verdadeira Páscoa. Sim, pô, total. Né? E quantas pessoas não vivem ou viveram tanto, né, muitos anos da vida, né, comemorando a Páscoa né, usando o coelho como uma figura simbólica e o ovo e tal. Sim. E Cristo acaba ficando de lado ali, né? Que é o verdadeiro significado É, de tudo isso, né? eu vou até falar uma coisa que eu falei até no PG essa semana. Eu, em particular, essa Páscoa foi uma Páscoa que realmente assim, eu refleti e celebrei a morte e a ressurreição de Cristo. Assim, que a gente sabe, a gente tem entendimento, mas justamente por causa do coelho da Páscoa, que principalmente nós reformados não queremos vincular com idolatria, né, essas coisas, paganismo, e a gente sabe que essa coisa meio que se mistura e que perde o sentido. Eu, em particular, há muitos anos, não dava a devida importância para tentar me afastar disso. Então, ao invés de focar na morte e ressurreição de Cristo, eu acredito, talvez seja a experiência de outros irmãos, que meio que não deram tanta importância ao sentido real da Páscoa, justamente para não querer misturar com essa coisa do coelho. Então, isso aí é, tipo assim, é uma coisa que para muitos realmente tira o foco. Ou pro cara meio que se afastar, tipo assim, não dar a devida importância. A gente tem que celebrar no sentido, entender que é um memorial importante, foi o ato, foi o período, foi o dia mais importante da história humana. Sim. Cristo morreu e ressuscitou nesse período. Não há nada mais importante que isso. Então, celebrar a Páscoa nesse sentido de memorial é muito importante. E você ter algo desse tipo afasta completamente o sentido real. Você deixa de celebrar aquilo que é o mais importante de toda a humanidade do período que a humanidade viveu, porque tem algo comercial. E, de novo, não que tem problema comer ovo, né? Sim. Comer é chocolate. E tá tudo bem, receber e comer, mas a gente não pode dar a devida não pode dar importância para aquilo que não é importante. E deixar de lado E deixar de lado aquilo que realmente interessa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Sim. Né? E é doido que você comentou aí, né? Que foi mais ou menos do século XVII, né? Isso. Depois de Cristo. Isso. Ou seja, a gente passou aí pelo menos, depois de Cristo, 1.700 anos sem ter isso. E tem essa cultura, né? Era muito local, só na Alemanha, né? Há 300 anos pra cá, né? Só que olha como que acontece essa aculturação de algo que foi propagado. Hoje em dia, a maioria das escolas desse período faz o quê? Qual que é o desenhozinho que a criança chega em casa? É um coelho. Qual que é o presentinho, a lembrancinha, o incentivo de trocar alguma coisa ali? É um ovinho, é um chocolatinho, é alguma coisa. Tudo isso vai encucando, aí a gente volta lá no texto de Deuteronômio, que foi quando Deus institui para eles passar o memorial. Só que hoje, né, de uma forma até sem querer, acontece que a gente, né, as escolas, a cultura vai passando, vai inculcando uma coisa errada, vai passando um significado que distorce o verdadeiro significado. Sim, e o que eu achei interessante, que é o texto que eu falei, é isso. O cara fala, era para enganar pessoas simples. E engana, né? E crianças. Crianças. E tá aí até hoje. Pois é. Exatamente do mesmo jeito que o cara falou. Eu acho que, eu não vou dizer impossível, mas não deve ter algum adulto que não tenha tido algum tipo de referência conectada ao coelho e ao ovo na Páscoa. Não tem como. Difícil, né? E a quantidade de pessoas, agora o contrário, né? É difícil ter esse número, mas, né, pra gente indagar, que é o contrário. Quantas pessoas não faziam nem ideia que o verdadeiro significado da Páscoa tem a ver com Cristo? Nossa. E com a obra da cruz? Exato. Isso triste isso, se refletir, né? Que assim, é você reduzir uma data importante para algo tão que você pode comer chocolate todo dia, né? Pode comer né, qualquer momento, né? Mas glória a Deus que a celebração da Páscoa para nós também pode ser todo dia, né? Enfim. Aí, né? Amém. Mas eu acho importante nós, né, como cristãos, manter vivo, né, esse ensino, né, e esse real significado, né, trazer isso para as próximas gerações, né, para os nossos filhos, trazer esse ensino, né, talvez alguém que esteja nos acompanhando aí não sabia, né, não tinha a clareza do real significado, né, talvez uma pergunta que aparentemente simples, né, perguntar sobre o coelho, sobre o chocolate ali, né, pode desvendar algo tão grandioso e trazer um ensino, trazer uma
uma consciência do verdadeiro significado da Páscoa, que é Cristo. É isso aí. Talvez a gente possa fazer, que foi uma irmã que me contou uma experiência dessa que eu achei legal. Ela usou o ovo de Páscoa, o chocolate, para falar de Cristo. Olha só. Já que todo mundo conhece, a gente pode usar como gancho para revelar Cristo, né? Ou seja, reverter aquilo que foi meio que perdido, né? Distorcido. Né? Distorcido. Então, enfim, a gente sabe, a gente está alertando, né? Mas lembrar, não tem problema comer chocolate, né? E tal. Mas, de novo, pense nisso até caso você tenha alguém, filho, criança vai gostar de chocolate, não vai ter jeito. Sim. Você aproveita e já apresenta Cristo usando o chocolate, não tem problema. E aí a figura do ovo e do coelho se perde diante da majestade e do entendimento daquilo que é verdadeiro, né? Que é Cristo, e a sua morte e a sua ressurreição. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, agora eu quero fazer uma pergunta assim que eu acho que foi uma das mais sensacionais que mandaram aqui pra gente, que é o seguinte: por que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? Excelente. Amém. Boa pergunta, né? Boa. Vamos lá. Também. Tem alguns textos aqui para ler em cima disso. A gente precisa entender, então, que é baseado justamente naquilo que a gente está falando. O período da Páscoa judaica, né, que foi celebrada, né, foi o período onde Jesus morreu e ressuscitou. Então, na sexta-feira, né, Cristo foi sacrificado ali na cruz, né, ele derramou o seu sangue, e esse sangue nos libertou da escravidão do pecado, que é justamente a sombra que tinha ali no Antigo Testamento. Né? Então, o anjo da morte, a morte não nos alcança mais por causa desse sacrifício. Então, a morte passou, né? A Páscoa, né? Ele passou por nós porque Cristo nos cobre, o sacrifício dele nos cobre. Né? Então, as alusões a Cristo em todos os detalhes é perfeito em relação ao Cordeiro pascal. Então a gente já começa primeiro. Um cordeiro é sacrificado e o sangue é usado para trazer libertação. Para libertar da escravidão e para libertar da morte. Né? Para não deixar mais que a morte alcance. Então a obra vicária de Cristo, ela começa aí. E como que isso acontece? Um cordeiro perfeito, que é Cristo, separado, escolhido, perfeito, sem pecado nenhum. Ele foi separado para que ele morresse e o sangue dele nos libertasse da escravidão e nos livrasse da morte. Como assim aconteceu no Cordeiro Pascal. Como que isso aconteceu? Aquele cordeiro ele devia ser assado no fogo. Não poderia ser de jeito nenhum cozido ou comido cru. Ele tinha que ser assado no fogo. E o fogo representa a ira. Então Cristo ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. E aí, depois nós temos que participar desse cordeiro. A gente tem que se alimentar desse cordeiro. E na Páscoa, Cristo institui a ceia, que é o corpo e o sangue dele. Então, na ceia, nós comemos o corpo do cordeiro. Né? A gente come, se alimenta de Cristo. Assim como na Páscoa se alimentava do cordeiro. Né? O cordeiro, ele não podia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Cristo, na sua morte, ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. O apóstolo João ele fala, ele deixa claro isso. Né? Então, são muitas referências a esse sacrifício de Cristo, perfeitos por nós. Por isso que ele é o nosso Cordeiro Pascal, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Mateus 26:2 fala, o próprio Cristo fala, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Cristo já está falando, ó, na Páscoa, o Cordeiro, que sou eu, vai ser entregue. Né? Aí João 1, 29 e 36 é o testemunho de João Batista falando que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, mais para frente, Atos 8:32, fazendo uma referência ao profeta Isaías, ele fala, ora,
A passagem da Escritura que estava lendo era esta. Lá em Atos, né, na verdade aqui é o eunuco, que por sinal está relacionado com o batismo, né? Filipe aborda ele, né? E ele estava lendo o profeta Isaías, né? E aí, o texto que ele estava lendo era esse: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Cristo perante Pilatos, ele não abriu a boca, ele não acusou ninguém, ele foi literalmente como uma ovelha para o sacrifício e ele não abriu sua boca, né? Depois, aí esse é o mais preciso, 1 Coríntios 7:8, Paulo fala: lançai fora o velho fermento, fazendo alusão aos pães asmos, a celebração dos pães sem fermento do período da Páscoa, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, como Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade, ou seja, o novo homem, após Cristo morrer e ressuscitar. Cristo ressuscita no domingo, que é justamente quando ocorre a entrega das primícias lá na festa dos pães asmos, que é a continuação da festa de Páscoa. Então Cristo ele ressuscita como primícia, né? E isso tá lá cadê aqui? Olha só o que fala, né? Levítico 23:12. No dia imediatamente ao sábado, ou seja, no domingo, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, né, o molho da primícia que foi entregue, né, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Aí 1 Coríntios 15, 35, 38 fala: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Está falando da ressurreição agora, no domingo, né, logo depois da Páscoa. Em que corpo vem, insensato? Aí o apóstolo Paulo fala: insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Está falando de primícias. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo próprio. E aí, mais para frente, fala de Cristo sendo ele a primícia, que é o que eu estou procurando o texto, cadê? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Justamente que Cristo ele é a primícia dentre os mortos, né? Fazendo essa alusão da primícia. E 1 Pedro 1, 19 e 21 fala: mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o cordeiro pascal, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a Páscoa ela culmina na ressurreição de Cristo, né? E aí, 1 Coríntios 20, 26 fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Cristo, Cordeiro Pascal. Por isso que ele é o nosso Cordeiro. Ele cumpre toda a sombra que está no Antigo Testamento na Páscoa, Cristo cumpre na Páscoa, sendo ele mesmo o próprio Cordeiro que foi oferecido. Uau, sensacional, né? Perfeito. Perfeito. Parar para pensar que aquela... Deus, não tem jeito. Que aquela, né, o começo da história, né, como você bem disse aí, que a gente foi lá na primeira pergunta, pensar que aquele cordeirinho que era, né, instituído para ser sacrificado, e ali pensa, né, aquele povo que estava vivendo aquilo naquele momento. Eles não tinham nem ideia, né, do que viria a ser aquilo de fato, né? Já é algo totalmente profético, né? Dele matar ali um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. Para livrar da morte. Para livrar da morte e da escravidão. E isso se tornar de fato Cristo morrendo, derramando sangue literal dele para nos livrar da escravidão e nos livrar da morte. Cara, é sensacional. Perfeito. E não tem como, me ocorreu muito aqui, não tem como, cara, a revelação profética
que João Batista teve Sim. para declarar, né? Eis o Quando ele Cordeiro. estava lá no deserto, né? Ali próximo do Rio Jordão, Sim. e ele vê Jesus vindo. Naquela altura ali, acredito que ainda Jesus não tinha feito nenhuma, né? Pelo menos a Bíblia não, né, não declara isso ali, nenhuma declaração dessas públicas ainda sobre, né, a questão da morte ou não, mas João Batista vê Jesus vindo e declara, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Que revelação que esse cara não teve. Sim. No mesmo nível de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sim, né? mesmo nível. Assim, De ter esse entendimento nessa... e ver como tudo realmente culmina nele. Sensacional. Tudo nele, né? Sendo Cristo a primazia, a primícia, o unigênito que se torna o primogênito por causa desse sacrifício. Mas o ponto principal não é a morte do Cordeiro, né? Mas sim a primícias, ou seja, a ressurreição. O Cordeiro morre. E essa é a minha última pergunta para você. Perfeito. Você já começou a falar, já vou te fazer a pergunta antes. Olha que pergunta sensacional também. Eu deixei ela pra gente fechar com chave de ouro. Por que a ressurreição é o centro do cristianismo e não apenas a cruz? Perfeito. Então, em uma palavra não, em uma frase, é a vitória absoluta de Cristo. Aleluia. A gente precisa entender a ordem, a sequência. Então, Cristo, sem pecado, veio, ele morre como um cordeiro, como a gente está falando, que ele dá um início à Páscoa. Na sexta-feira, ele passa o sábado, que é o Shabat, no descanso, dormindo, e no domingo de manhã, ele ressuscita, sendo a primícia daqueles que ressuscitaram, né? Então, tem um texto aqui que eu vou ler para a gente explicar e entender essa sequência, né? E aí, amados, leiam depois, assim, pensar nessa vitória. Se a gente quer entender realmente qual que era o plano de Deus, qual que é o plano, o final do plano de Deus? 1 Coríntios 15. Leiam 1 Coríntios 15. E aí, quando a gente vai lá em 1 Coríntios 15, que eu já li alguns, observe que eu já li alguns versículos desse capítulo. Eu vou ler mais um que vai deixar mais claro isso. 1 Coríntios 15, 53 e 57 fala: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso aqui só é possível para aqueles que ressuscitarem. Transformação do corpo. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Isso aqui é referência ao profeta Isaías também. Tragada foi a morte pela vitória. Então aqui é a vitória de Cristo. Plena, absoluta. Sobre quem? Sobre o último inimigo, a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí olha a sequência que o apóstolo Paulo fala. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, existe uma sequência. Lei, que dá força para o pecado, que gera morte. Cristo veio da sua glória, se esvaziou, veio como homem, o Emanuel, o Deus conosco, para primeiro revelar a graça, que é a oposição à lei, né? João fala, cheio de graça e de verdade. Nós tocamos, vimos ele. Então ele vem, revela a graça de Deus durante toda a sua vida, combatendo a força do pecado, que é a lei, né? Então, Cristo vem, revela a graça. Só que a lei era importante por quê? Porque ela mostrava como que deveria ser perfeito. Então, Cristo só poderia ser perfeito se tivesse a lei. Só que ele viveu por graça, que é superior à lei. Para medir, né? Isso. Para ele poder, dentro da lei, pagar o preço do pecado que a lei aponta. Certo. Certo? Então ele vem e vence o pecado através do sacrifício. Então, graça, remissão dos pecados a partir do sacrifício. O preço
foi pago o sacrifício. Mas se a gente parasse aqui na obra da cruz, a gente teoricamente só seria livre da ira de Deus, porque o pecado não chegaria mais. Só que qual que é o objetivo de Deus, que é o texto que a gente leu? Por que que ele quer que nós tenhamos um corpo incorruptível? Para que nós pudéssemos estar literalmente diante dele, diante do próprio Deus, por toda a eternidade. E aí, se a gente for lá para Apocalipse, a gente vai falar sobre galardão. O galardão final é esse, nós estarmos na presença de Deus. Então, só a morte que paga apenas, entre aspas, o preço do pecado, ela não é uma vitória absoluta. Porque o último inimigo não é o pecado. O último inimigo é a morte. E a morte precisava ser vencida. E como que ela precisava ser vencida? Através da ressurreição. Então, o principal da Páscoa não é a morte, é a ressurreição de Cristo, que é a primícia. No domingo de manhã, ele ressuscitou. E ele venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. E aí, quando a gente lê 1 Coríntios 15 e junto com outros textos, a gente vai entender que a questão principal é destruir a morte. E lá em Apocalipse há uma promessa, onde o inferno e a morte serão lançadas no lago de fogo. E Satanás, porque olha só, todos esses foram vencidos na morte e ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. 2 Timóteo 1, 9 e 10 fala que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as vossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestos agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade. Aleluia. Vida eterna em Cristo, mediante o Evangelho. Hebreus 2, 9 e 10. Aliás, os irmãos leiam depois em casa, mas eu vou ler 14 e 15. Hebreus 14 e 15. Visto, pois, que os filhos... Então lembra, ele é primícia, ele ressuscitou para dar vida, para destruir a morte e para nos transformar em filhos, para que esses filhos possam viver diante de Deus. Agora, espiritualmente, e no futuro, espiritualmente e fisicamente, as duas coisas juntas. Uhum. Visto, pois, que os filhos, nós, mediante a ressurreição de Cristo, têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo faz o quê? Usa o pecado para produzir a morte, né? Uhum. Então, a morte foi vencida. Então, o diabo foi vencido, porque o pecado também, a força do pecado foi vencida. Então, a arma e a ferramenta do diabo foi vencida. E livrasse todos pelo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Libertação da escravidão. Da escravidão. Aqui. Né? E para fechar, né? 1 João 3,14 fala: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aí, né? Ou seja, passamos da morte para a vida. Que vida é essa? Uma vida eterna. Diante de quem? De Deus. Por toda a eternidade. Já começa agora. Aquele que aceitou o sacrifício pascual de Cristo, agora tem acesso a essa vida eterna, que começa agora. Agora, como a gente teve no último podcast. Como sacerdotes, vamos viver uma vida de adoração e de entrega a Deus, aguardando o grande dia onde eu vou receber o meu novo tabernáculo para que eu possa viver na presença de Deus por toda a eternidade, que é o objetivo dele, desde sempre. A eternidade de Deus fundida, ligada à realidade humana. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Todos nós diante de Deus por toda a eternidade. Isso só é possível porque Cristo ressuscitou. Ou seja, a vitória dele foi completa e absoluta, e por isso que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nome acima de todo nome, na qual todo joelho se dobrará. E aí quando você vai lá em 1 Coríntios 15, fala justamente sobre isso. Que o Pai subjugou debaixo dos pés de Cristo tudo. Para que esse grande dia chegue. A volta de Cristo. E aí... olha só, parece que não tem nada a ver, mas a Páscoa aponta para a segunda vinda de Cristo, que é a nossa esperança, é o que a gente aguarda.
Profundo demais. Tá tudo conectado. É maravilhoso. Se não tivesse a ressurreição, né? Basicamente, a morte dele naquela cruz seria suficiente para nos salvar, Sim, mas somente salvar. só. Ou seja, a gente, a partir do momento que seríamos salvos, seria o fim, né? Eu poderia Isso. dizer que seríamos mortos também. Porque salvou, cumpriu, Salvou, tudo completou bem, é tudo. isso. A gente só é livre da ira de Deus, porque o pecado foi. O preço foi pago. O preço foi pago. Tá tudo bem. Estaremos quites com Deus no sentido que temos paz com Deus. Aham. Mas a gente não poderia viver com Deus. Sim. Para Deus e com Deus. Né? Mas aí que está o ponto. Aí volta lá para a Páscoa. A Páscoa deu início ao processo de quê? De libertação da escravidão para que o povo passasse por um período de deserto para alcançar a terra prometida. Então a ressurreição ele é o start da nossa vida para a vida eterna, para o reino de Deus. A salvação é só o começo. É o começo. Se parasse só na salvação, a gente só não ia receber a condenação eterna. Mas a gente não ia viver o reino de Deus, Uhum. que é o objetivo da Páscoa. A Páscoa era o quê? Era para libertar o povo, para o povo ir para a terra prometida. E a consequência lá do jardim do Éden, do pecado, foi a morte. Foi a Que morte. com a ressurreição de Cristo, resolveu esse problema também. Foi Então revertido. nós fomos salvos e agora passamos a ter vida. Isso. E vida e abundância. E vida é mudança. Quando você vai lá, aí você citou, 1 Coríntios 15, 42, fala: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se no corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se na desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão... Isso é maravilhoso. Eu não ia ler esse texto, mas você deixou o gancho. Foi feito alma vivente. O último Adão, Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Então o natural veio primeiro, tem que morrer para o espiritual vir, né? Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, nós agora, por causa de Cristo. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem de celestial. Trazer a vontade de Deus aqui na terra. Seja feita a vontade de Deus na terra, assim como é no céu. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso só é possível mediante a ressurreição de Cristo, para que nós possamos viver uma vida em espírito, o homem espiritual, o novo homem, Cristo formado em nós, para que possamos herdar o reino de Deus agora e aguardar a chegada plena, absoluta, na segunda vinda de Cristo, onde reinaremos com ele 1000 anos, né? E depois novos céus e nova terra, estaremos para todo sempre com o nosso Deus. Amém. Aí tem mais uns 35 podcasts pra gente fazer. Não, sobre aí esses tem temas. mais um monte aí, né? Cara, Mas assim, sensacional. Cristo, ele é perfeito, né? Ele é o elo perfeito, porque ele consegue, nele, trazer a conexão de tudo, de todas as sombras que o Antigo Testamento apontava, se materializa nele, e também ele aponta para a segunda vinda dele, que vai ser a obra, né, completa da nossa vida. Né? Da mesma forma que ele tem a humanidade nele, que ele se desfez de sua glória para vir como homem, e está com esse corpo agora na presença de Deus. Um corpo natural como o nosso. Ou seja, um representante humano na presença de Deus. Deus. E ele compartilhou a sua divindade conosco, que é o seu Espírito. E nós, humanos, vamos ter um corpo glorificado nos achegando a Deus. Então ele traz a conexão de divindade para a gente como homens e leva a gente de humanos para conectar em Deus como representante nosso advogado perante Deus. E aí... É sensacional isso. Fazendo literalmente a conexão, como você falou, entre céu e terra, que começa agora e vai chegar no seu ápice na Novos Céus e Nova Terra. Então, é o céu se fundindo à terra. Aleluia. A realidade humana com a realidade de Deus. Glória a Deus. Eu acho que isso, né, todos esses textos, assim, eu até, né, quero me direcionar aqui a quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sei que é muita coisa, é muito denso, mas volta esse episódio, ouve de novo, medita nesses textos. Mas eu acho que a resposta, né, para essa pergunta
ficou muito bem respondida, né? Do porquê a ressurreição é o centro do cristianismo e não apenas a cruz. Porque se a gente parar na cruz, a gente fica limitado. Se a gente olhar só para a cruz, né, só a morte de Cristo, ou só o que a cruz ele fez como algo, é algo totalmente importante, né? Mas nós temos que olhar a ressurreição de Cristo. É um Deus vivo, é um Jesus, um Cristo ressurreto, que nos permite se relacionar com Ele hoje, agora. Você que está aí, meu irmão, nos assistindo, você pode ter um relacionamento íntimo e próximo com esse Deus. Basta entregar sua vida para Ele. E se por acaso você ainda não fez isso, eu te convido a fazer. Nós aqui como igreja, né, como podcast, mas não deixa de ser uma aula, não deixa de trazer ensino, não deixa de falar as Escrituras. E o centro é pregar esse Deus, pregar esse evangelho, pregar esse reino. Então eu te convido, vem, se junta a gente. Nós como igreja estamos prontos aqui, né, para te receber, para te ajudar na caminhada. Né? Nosso pastor costuma sempre falar isso nos cultos. E que essa mensagem aí que está chegando até você possa servir como uma chama dentro do seu coração que venha incendiar o amor de Deus através dessa palavra chegando na sua vida, amém? Aleluia. E eu queria encerrar assim, meu irmão. Não sei se Glória tem mais alguma consideração. Não, a tumba tá vazia, é isso. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, é isso. Páscoa. Páscoa. Se a gente for fazer um sinônimo, é isso. O que é Páscoa? Ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. É o ápice de tudo. Amém. E que isso seja o centro das nossas vidas. Não somente num feriado de Páscoa, mas todos os dias. Todos os dias. Porque agora, diariamente, né, a gente tá diante dele porque ele tá lá. Tá lá. E nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Amém. Irmão, enfim, obrigado. Tá bom, a gente continua. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Que aula. É maravilhoso, é poderoso. O Senhor é bom. Obrigado, amados. Obrigado. Né? Deus abençoe. Comenta aí também, deixa perguntas, né? Que vocês viram que aqui, vamos dizer assim, é só um aperitivo. Porque possivelmente o nosso próximo tema é a continuação dessa morte e ressurreição de Cristo, né? Amém. A gente vai continuar falando sobre isso porque, né, é muito falar 10 minutinhos aqui, que a gente foi mais ou menos isso aqui, né? Sim. Não é o suficiente. Então, vamos falar mais, né? Vamos falar mais. Tem muito para falar. Essa mensagem. Vamos. Amém. Vamos orar para a gente encerrar? Vamos orar. Amém. Irmão, eu te convido a orar com a gente. Amém. Senhor Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de termos acesso a essas verdades, a Escritura que o Senhor deixou para nós. Pai, nós somos imensamente gratos pela tua obra naquela cruz e pela tua ressurreição, Pai. Por ter nos dado esse direito de sermos filhos. Obrigado. Por ter nos transportado do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, Pai. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai. E eu oro em nome de Jesus para que essa mensagem venha alcançar aqueles ao qual o Senhor designou, Pai. Que essa mensagem ela possa chegar através dessa transmissão aqui da internet na casa dos meus irmãos e que haja, Senhor, um real entendimento do significado da Páscoa. Amém. No nome do Senhor Jesus, é assim que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. E é isso, meu irmão. Tamo junto. Comenta aí, se inscreve. Deus abençoe, amados. Fica na paz. Amém. Valeu. Glória a Deus. Glória a Deus.